Boa tarde. Boa tarde. Desejamos boas-vindas à palestra As Múltiplas Dimensões da Sustentabilidade e Administração Pública. O TRT da 12ª Região vem ao longo dos anos fortalecendo a cultura de sustentabilidade. A unidade socioambiental foi criada em 2015 e em outubro de 2018 foi vinculada à Secretaria de Gestão Estratégica. Além disso, a responsabilidade socioambiental é um dos valores previstos no planejamento estratégico do Tribunal. Em 2020, houve a instituição do Comitê Interdisciplinar do Programa de Inovação e Sustentabilidade, do Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, bem como a criação do certificado Agenda 2030. A sustentabilidade possui vários pilares, dentre os quais pode-se ressaltar o cumprimento de normativos, a atuação estratégica, a gestão de recursos naturais e economia, as contratações sustentáveis, a gestão de resíduos sólidos, a gestão de pessoas, o social e a saúde. A presente palestra possui como objetivo exatamente explicar sobre as múltiplas dimensões que a sustentabilidade possui e está relacionada com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16 da Agenda 2030, paz, justiça e instituições eficazes. A palestra será ministrada pelo Dr. Marcos Bliacheres. O Dr. Marcos é advogado da União, bacharel em Direito e especialista em Direito do Estado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestrando em Ambiente e Sustentabilidade na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Atuou na consultoria jurídica do Ministério do Meio Ambiente e no Serviço Florestal Brasileiro e é coordenador ou membro de vários núcleos e grupos relacionados com a temática da acessibilidade socioambiental. Além disso, é palestrante em eventos nacionais e internacionais e possui diversas publicações. Informamos que as perguntas poderão ser realizadas por meio do chat e que serão respondidas ao final da palestra. Agradecemos a toda a equipe do Serviço de Educação Corporativa, bem como ao Dr. Marcos, pela disponibilidade de ministrar a presente palestra. Seja bem-vindo ao ambiente virtual do TRT da 12ª Região, Dr. Marcos, e uma ótima palestra. Obrigado, Yasmin. Boa tarde a todos e a todas que estão presentes e estão aqui nos escutando nessa tarde, conversando conosco. Para mim é uma alegria estar aqui no Tribunal Regional do Trabalho, no TRT de Santa Catarina. Eu sei que não é assim que se fala, né? Que se fala o número, mas eu sempre me atrapalho, eu prefiro falar o estado logo. Então, é um prazer estar aqui. Seria melhor presencial, né? Evidente. Até fica aí para a sessão de educacional quando acabar essa pandemia. Tomara, se Deus quiser, vai ser próximo. Vamos repetir ou fazer outra aí, né? Porque não tem muita graça da palestra em Florianópolis e daqui de casa, né? Para mim, sempre teve incluído dentro das minhas palestras em Florianópolis aquele almoço ou jantar na Lagoa ou em Santo Antônio de Lisboa, que para mim já fazem parte, né, do programa. Nós vamos conversar aqui sobre as múltiplas dimensões da sustentabilidade. Eu confesso que é a palestra que eu mais... Tem várias palestras, né, que eu costumo ministrar. Atualmente é a que eu mais gosto, porque eu acho que tem uma visão mais global das questões que a gente está vivendo. E espero que vocês gostem também. Para começar, eu não sei quem gosta de cinema, estão me ouvindo. Deixa eu ligar aqui, deixa eu botar a apresentação, tá? Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo aí, não sei se o pessoal que está aí comigo pode... Ah, está aqui a apresentação. Então, vamos lá. Tá, conseguindo ver aqui também. Então, como disse, a palestra são as múltiplas dimensões da sustentabilidade. Eu vou explicando isso durante essa hora que nós vamos passar juntos aqui. Eu não sei se o pessoal da equipe está aí, só para me confirmar que está tudo tranquilo de voz e imagem, apresentação. Se puder colocar aí no chat, eu agradeço falar comigo. Tá. Então, eu gosto muito de cinema, adoro cinema, e
Deixa eu botar aqui. E no cinema, nos anos 90, houve uma série, não sei se alguém que está vindo viu, de um cineasta polonês, o Kieslowski. Ele fez uma série falando da igualdade, fraternidade, liberdade, igualdade, fraternidade, e daí fazia com a bandeira da França, porque cada lema desses correspondia a uma cor, né? Eu não me lembro agora, mas era eu sei que a igualdade é branca, eu acho que a liberdade era azul, a igualdade é branca, a fraternidade vermelha, algo assim. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês, aí eu acho que não vai ter como me responder, mas vocês podem sozinhos pensar nisso, é qual a cor da sustentabilidade? E a gente coloca aqui, eu já coloquei a cor verde, que é o que a gente geralmente associa com a sustentabilidade, com a cor da natureza e do verde, mas será que a gente continua falando de sustentabilidade só como um verde, ou será que a sustentabilidade está ganhando um novo colorido? É isso que a gente vai conversar aqui. Então, essa primeira pergunta, qual a cor da sustentabilidade? Ela continua sendo só verde? Primeiro, vamos falar o que é a sustentabilidade. Uma abordagem que se usa seria uma abordagem ecológica, vindo da biologia. A ecologia é a parte da biologia que estuda as interações entre os seres vivos. Tá? A ecologia não é só um movimento, né? Hoje se fala movimento ambientalista, mas quando era criança, adolescente, se falava movimento ecológico. Então, o que é a ecologia? É a ciência que estuda a relação entre os seres. O que é a sustentabilidade para a ecologia? É quando um sistema ele se mantém resiliente. Ele consegue se manter resiliente, ele se sustenta e continua resiliente, ou seja, ele vai passar por distúrbios, ele vai passar por desequilíbrios, mas ele vai voltar a manter as suas funções e estruturas. É que nem a gente fala, costuma usar resiliência também para as pessoas, né, para os seres humanos, e quando a gente fala em resiliência, é a nossa capacidade de voltar à vida normal depois de ter passado por um trauma. A mesma coisa do ecossistema. A resiliência do ecossistema é isso, ele conseguir voltar e manter suas estruturas e funções intactas. Conseguir se sustentar. Essa que é a sustentabilidade. Quando a gente vai falar, por exemplo, que a pesca está insustentável, é que o tamanho do distúrbio, o tamanho do prejuízo que a gente está causando com a pesca naquele ecossistema é tão grande que ele não consegue mais se reproduzir. Vai diminuindo o número e a gente vai perdendo a riqueza desse sistema, vai perdendo suas funções, estruturas, ele vai se tornando menos rico e ele vai se tornando menos resistente a ambientes externos, a impactos externos. Espero que vocês tenham entendido, que tenha sido claro. Agora, outra forma de ver a sustentabilidade, e daí eu pego um conceito da obra do José Eli da Veiga, um grande pensador brasileiro, que pensa muito as questões de biodiversidade, sustentabilidade, é a sustentabilidade como um valor. Ele coloca a sustentabilidade como valor, como a justiça social, por exemplo. É um valor que norteia a sociedade. Então, a gente tem aquele valor, a sustentabilidade é um conceito dinâmico, o que é sustentável hoje pode não ser sustentável amanhã, então ele coloca isso, a sustentabilidade, como um valor que a sociedade vai levar em conta nas suas ações e decisões. Agora, o que ele fala, que é interessante? Ele coloca vocês estão ali com quem está vendo aí, está vendo a apresentação, a imagem na tela,
ele coloca que a sustentabilidade traz a ética para a economia. Então, a sustentabilidade, ela não só tem um valor ambiental, mas ele tem um valor ético, um pressuposto ético importante, e ele traz para a economia. E também ele vai trazer a natureza para a sociedade. A gente trabalha muito no dia a dia com aquela dicotomia homem-natureza. O pensamento da sustentabilidade é ver as coisas juntas, é ter um olhar mais global. Tem muita gente, tinha uma época que a palavra da moda era um olhar holístico, mas é isso, é um olhar que vai considerar o homem como parte da natureza, integrado, não algo estanque, como se tivesse de um lado a biodiversidade e no outro a sociodiversidade. Não, o homem está dentro da floresta, ele vai alterar a floresta, assim como a floresta vai mudar os costumes dele, a alimentação, a forma dele viver. Então, é uma relação de aproximação entre a natureza e a sociedade. Tentar quebrar esse paradigma, né, que a gente tem de ter um mundo natural e a sociedade e o mundo humano. Então, sustentabilidade seria isso: ética e natureza nas atividades do dia a dia. O que é desenvolvimento sustentável? Desenvolvimento sustentável é um conceito que vem lá de 72, que ele se torna mais popular, assim, esse conceito do desenvolvimento sustentável a partir de um relatório da ONU. Então, o desenvolvimento sustentável é atender às necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. A gente fala que é uma espécie de justiça transgeracional. A gente está aqui no mundo e tem que entregar um mundo habitável para a próxima geração. Será que a gente está conseguindo isso? Será que a gente está conseguindo vai conseguir entregar um Brasil habitável e rico e com ecossistemas sustentáveis e resilientes? Com o que a gente está vendo no Pantanal, na Amazônia, tenho lá minhas dúvidas, né, que isso vai acontecer. Mas essa é a ideia do desenvolvimento sustentável, é atender às necessidades de hoje, mas sem prejudicar o futuro. É um olhar para frente para o futuro. E, como a gente pode ver, tem essa ideia da sustentabilidade, da capacidade dos sistemas naturais aguentarem a gente. Então, a sustentabilidade prevê que a Terra vai aguentar tudo que a gente está fazendo com ela, a nossa economia, as nossas atividades diárias, elas vão ser suportadas pelo planeta de forma a dar vida para a próxima geração. Então, desenvolvimento sustentável é isso. A gente tem que falar uma coisa: desenvolvimento não é crescimento econômico puro e simples. Se a gente for ver hoje, lá em Campos, no Rio, Bacia de Campos, tem um vazamento monstro de petróleo, o PIB vai subir. Vai ter crescimento econômico, porque num primeiro momento vai ter esse crescimento, porque virão equipes para fazer o resgate, vai vir muita gente para cobrir o evento. Então, no primeiro momento, a gente tem um desastre natural no crescimento econômico. Isso é desenvolvimento? Não. Não. O Pablo Escobar trouxe um crescimento econômico imenso para a Colômbia. Ele trouxe bastante dinheiro, a economia colombiana cresceu naquela época. Para desenvolvimento, é claro que não. Então, a gente tem que colocar que são coisas diferentes, o puro crescimento econômico de desenvolvimento. Hoje, a gente mede o crescimento econômico com PIB, desenvolvimento mais corrente é o IDH, que vai considerar as questões de renda, saúde e educação. Então, esse que é o desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento que atende a gente hoje e vai continuar atendendo nossos filhos e nossos netos. Originalmente, a gente pensava a sustentabilidade nesse tripé. Esse tripé foi criado por um escritor chamado Elkington, e ele pensou, eu acho que eu vou mudar aqui de tela para não ficar olhando, vou ficar com a apresentação, eu vou trocar aqui nas telas, só um segundinho.
Não estou conseguindo, vou voltar como estava antes. Porque às vezes eu fico olhando, estou com duas telas aqui, uma rolando a apresentação e a outra que eu me vejo. Então, às vezes eu olho ali para o lado. O conceito que hoje se fala e daí vem as múltiplas dimensões da sustentabilidade, porque a sustentabilidade ela é polidimensional. Então, originalmente, a gente tinha aquela... Opa, eu estou tentando voltar aqui. E não estou conseguindo... Pronto. Voltamos. Então, originalmente, essa ideia do Elkington, aquelas fórmulas bem americanas de se decorar, ele fez uma fórmula que é PPP. People, pessoas, o social, planet, planeta, o ambiental, e profit, lucro, o econômico. Então, daí se falava as três dimensões da sustentabilidade, ou o tripé da sustentabilidade: social, econômica e ambiental. Hoje, a gente fala que a sustentabilidade é muito mais complexa do que isso. Tem o social, o cultural, o ecológico, o ambiental, territorial, econômico, político, nacional, a sustentabilidade política, tanto em nível nacional como internacional. Então, a gente vê a sustentabilidade de forma muito mais ampla que simplesmente no tripé de social, econômico e ambiental, socialmente justo, ambientalmente correto, ambientalmente sustentável e economicamente viável. Não, hoje a gente começa a ver também aspectos tanto ambiental como ecológico, uma visão maior do meio ambiente, tanto as relações entre a natureza com o meio ambiente e si, do homem, mas também aspectos da gestão do território, aspectos do respeito à cultura local. Tudo isso hoje entra no que a gente chama de sustentabilidade. Então, a sustentabilidade ela é muitos polis, é um fenômeno polidimensional, como a gente está vendo aqui, ele também é polissêmico. Sustentabilidade tem muitos significados. E vai ter significados diferentes de acordo com o contexto que a gente for falar, tanto o contexto social, contexto econômico, contexto cultural. Eu já ouvi até em narração de futebol falar de sustentabilidade. O time estava marcando no campo do adversário e o comentarista questionou se essa estratégia era sustentável, se no segundo tempo o time não ia cansar, se eles tinham preparo físico suficiente para aguentar essa tática, essa estratégia de jogo. Então, a sustentabilidade entrou no jargão das pessoas, entrou na linguagem do dia a dia, o que, se por um lado causa um esvaziamento do termo, porque tudo vira sustentável, até SUV, né, esses carrões que são a coisa mais poluente que a gente pode ter, eles viraram sustentáveis porque são para desbravar a natureza. Nas propagandas desses carros, da Jeep, Renegade, EcoSport, eles sempre estão na natureza e nunca no congestionamento, né? Então, também, eles são sustentáveis, eles são ecológicos, ambientalmente corretos, quando a gente sabe que a coisa é bem diferente e muito mais complexa do que aparece na propaganda. Então, a sustentabilidade já vai ter diversos significados e também diversas dimensões. A gente não vai mais falar só no ambiental. Eu estava num grupo ligado ao meio ambiente, de pessoas ligadas ao tema, e teve uma hora que a gente começou a falar de questões sociais que saíam vinculadas àquelas questões ambientais, e daí alguém falou, não, mas a gente está aqui para discutir o bem-estar dos animais. Não, sustentabilidade não é bichinho. Vamos deixar isso deixa lá é um papo infantil. Sustentabilidade, a gente não trabalha só para salvar bichinho, com todo respeito a quem salva os animais, mas não se resume a isso. Tá certo? Então a pessoa pegar e falar, não, a gente está aqui para discutir meio ambiente. Tu não pode discutir os catadores, porque tu só pode discutir os impactos do lixo, dos resíduos.
sólidos. Então, é um todo integrado. Eu estou repetindo isso porque a gente tem que começar a ter essa visão mais complexa, mais global, que é mais difícil. Não é a forma mais fácil, quanto mais simples, mais fácil, a gente sabe a vida inteira, mas é o mais correto para a gente ter a compreensão dos fenômenos ligados à sustentabilidade. Eu vou começar aqui com um pouquinho de história, eu vou falar da história do movimento ambientalista, porque as coisas vão se encaixando, né? A gente vai vivendo isso. Aqui na foto, para quem está vendo, Rio Roosevelt, aqui no Brasil, no lado esquerdo aqui, com o chapéu na mão, está o Ted Roosevelt, o presidente americano, norte-americano dos Estados Unidos, e do outro lado o Marechal Rondon. Eles estiveram juntos numa expedição pela Amazônia, e o Roosevelt, ele é dessa primeira leva ambiental que está extremamente ligada à natureza, ao cuidado com a natureza. Então, se considerava que o homem estava mais próximo de si, de Deus, na natureza. A gente tem ideias assim no romantismo alemão, em Tolstói. Então, são questões culturais que vinham do século XIX, né? Está tendo a industrialização, então se falava que a natureza, o homem teria que estar perto da natureza para estar perto de si. E nos Estados Unidos ficam as primeiras unidades de conservação. As primeiras unidades de conservação, a primeira é Yellowstone, né, do Parque do Zé Colmeia, para quem também está perto de 50 como eu. Os primeiros parques, eles foram criados como espaço de contemplação. Eles tinham até um significado religioso, acho bem interessante isso, porque os criadores dos primeiros parques, eles viam aquela possibilidade de estar diante de paisagens majestosas como uma forma de se aproximar de Deus. Então, eles viam um conteúdo religioso nos primeiros parques. Para quem acredita em Deus, eu acredito que faça sentido isso. Tu vai entrar que está na nossa fronteira, que eu estou aqui no Rio Grande do Sul, você é Santa Catarina, no Itaimbezinho, eu fui no Grand Canyon, aquela coisa majestosa, tu vai dizer, a natureza, é Deus, mas tu acaba vamos dizer, conectando com algo maior, né? Tu se sente pequeno lá dentro, ou como no Rio Amazonas. A segunda fase do movimento ambientalista, que a gente pode dizer, nos anos 70, aquela industrialização pesada, com poucos controles, a Rachel Carson lança um livro que se chama Silent Spring, a Primavera Silenciosa, falando que a primavera está silenciosa porque os insetos não fazem mais barulho. A dedetização, DDT, o uso em alta escala de inseticidas defensivos agrícolas estava matando os insetos, então o campo, a natureza estava ficando silenciosa. Se ela visse o que a gente está passando hoje, ela ficaria apavorada, né? Porque hoje está muito mais silencioso do que era nos anos 70. Quem tiver 50 a 40 anos, lembre-se de ir para a praia e veja quantos insetos tinham esmagado no para-brisa naquela época de infância, e hoje a gente já não tem tantos insetos assim que a gente vê. Aqui no Brasil é Cubatão, é o grande símbolo dessa onda ambiental, Cubatão, e essa onda nos deixou a lei 6938, né, a nossa primeira lei ambiental, a criação do licenciamento ambiental também está aí, né? A lei do meio ambiente, a 6938, o licenciamento, porque se buscou questões de saúde. Os inseticidas, a poluição estavam afetando a saúde das pessoas. O momento posterior é quando a gente começa a falar de sustentabilidade. O que é? As pessoas começam a prestar que os recursos naturais do planeta, eles se esgotam. Eles não são infinitos e vamos ter que usá-los e manejá-los com sabedoria. A sustentabilidade vai tratar isso, o manejo dos nossos recursos naturais. E nesse momento atual está muito forte as mudanças climáticas. Eu não vou entrar aqui e explicar as mudanças climáticas, porque eu ficaria muito tempo, a gente não tem tanto tempo assim, né? Vai ser essa hora que nós vamos passar juntos aqui, vai ser
um aperitivo, não é um jantar completo, né? Então, as mudanças climáticas são, como a gente convenciona chamar, as mudanças de clima que decorrem da ação humana. Então, isso passa a ser o centro da preocupação ambiental, né? Então, a gente passa até a ter uma lei de políticas, a Lei da Política Nacional de Mudanças do Clima, que vai ser importante para as estações sustentáveis, por exemplo. Então, as mudanças climáticas são um momento que a gente está vivendo hoje. A gente não pode falar de meio ambiente sem falar dessas relações de mudanças climáticas. Mas o meio ambiente, o ambientalismo, ele acompanha as mudanças da sociedade. Ele não é estático, como a gente viu. Ele começa protegendo a natureza, começa a se preocupar sobre os efeitos do homem sobre a natureza, que está prejudicando a saúde do homem, a própria reprodução da espécie humana, passa por uso correto dos recursos naturais e acaba vendo também os efeitos disso nas mudanças climáticas. Mas o ambientalismo, ele vai incorporando aquelas mudanças que a sociedade tem. E por que para a gente na administração pública é importante isso? Porque eu acredito que se a gente não incorporar isso e não ver as outras questões, só cuidar, vamos dizer, da coleta seletiva, só cuidar de questões estritamente ambientais, acaba virando um capricho, um brinquedinho. Acaba não tendo adesão, acaba não tendo a concordância dos demais e acaba sendo, vamos dizer, um brinquedinho do chefe. Então, quando a gente vai falar de administração pública, a gente vai ter que acompanhar as questões que estão aí na nossa frente. Então, por exemplo, que está aqui o trabalho digno. Então, o trabalho digno, ele vai ser muito ligado, o ambientalismo, ele vai começar a prestar atenção nisso. Até porque, se a gente for ver hoje na Amazônia, por exemplo, o manejo sustentável, o manejo regular, ele tem condições de trabalho infinitamente melhores do que a exploração predatória ilegal. Então, tá tudo interligado. A gente, quando vai falar de sustentabilidade, a gente vai falar de coisas interligadas, de interdependência. A gente costuma voltar nisso, a gente costuma ver as coisas como caixinhas separadas. Para a gente ter um programa ambiental de sucesso, a gente tem que ver tudo mais como vasos comunicantes ou com uma caixinha tudo junto misturado. Então, por exemplo, o ambientalismo ele vai incorporar as questões propostas pelo feminismo. Tem até gente que fala no ecofeminismo. Eu peço aqui hoje se tornou um palavrão feminismo, as pessoas, eu vejo muitas mulheres falando, eu concordo, eu acho que isso está errado, isso que eu não sou feminista, ou eu não sou uma feminista radical. Acabou se criando o feminismo como se fosse um monstro, se ligando à depravação sexual, mas o feminismo é um movimento que busca direitos iguais para mulheres e homens, é só isso. É claro que vai ter diversas formas de implementar isso, vão ter diversas discussões, mas a gente, de antemão, a gente colocar, não, feminismo, eu sou contra o feminismo, não vou nem conversar, a gente, na verdade, está interditando o debate. Quando alguém fala que não... Quando tu começa a falar que tu não quer ouvir falar de feminismo, tu acaba tirando da mesa as questões de igualdade da mulher, questões de autonomia sexual e reprodutiva, todas as questões elas são varridas da mesa. Então é importante saber que o ambientalismo ele acaba tratando de várias questões que são muito queridas do feminismo. Como a gente vai ver agora, onde você coloca isso, e vamos ver esse gráfico que eu acho bem interessante. Aí, nesse gráfico, a gente tem as proporções homens-mulheres no serviço público. A gente está vendo aqui hoje, a gente está com 58-42, mais ou menos, 58,3, 41,7 quebrados. Ali, servidores, preste atenção ali. Depois a gente tem os DES. DES são os cargos de chefia, de assessoramento, consultoria do
executiva. Estou falando só de executiva aqui, eu não estou falando de nenhuma outra... Não entra judiciário, legislativo, nada. Tem o primeiro DS1, a gente vê ali o número de homens e mulheres. Agora, é interessante o DS2, os DS2 e 3, que são esses DS mais baixos, de menor remuneração, menor responsabilidade, é quase equitativo. A gente vai ver que em nenhum caso as mulheres superam os homens, né? Em todos os homens são maioria. Mas ali, no DS2 e 3, eles estão bem juntinhos. E o DS2 e 3, muitas vezes, é dado até, vamos dizer, até para secretárias, são dados para secretárias, para outras funções assim, auxiliares. Eles são bem de funções auxiliares. Então, o DS2 e 3 está ali quase empatado. Agora, no DS4, ele dá um salto. O que acontece? Por que ele dá esse salto? Ele não é esse salto, ele corresponde a um salto de remuneração também. O 1, 2 e 3 é um patamar remuneratório e o 4, 5 e 6 é outro patamar remuneratório. Então, a partir do 4, vocês vão vendo aí, a remuneração vai crescendo juntamente com a diferença entre homens e mulheres. A desigualdade de gênero ela é proporcional, a partir desse 4, ao aumento de responsabilidade e de remuneração. Mais responsabilidade, mais salário, mais homens. É uma regra fácil de fazer, uma proporção exata ali. No nível mais alto da administração, que são os NES, né, o núcleo, os cargos de natureza especial, são menos de 100 na administração, 90% dos cargos são ocupados por homens. Ano passado, quando eu tinha feito essa palestra a primeira vez, era 7 homens para cada mulher. A gente estava perdendo de 7-1, que nem Brasil e Alemanha, mas agora a gente está perdendo de 9-1. Então, para cada 9 mulheres, homens, tem uma mulher ocupando esse cargo de natureza especial, que é o mais alto. Por que acontece isso? Muitas vezes as pessoas vão dizer, não, mas a mulher nem quer ter um cargo. Daí eu brinco desse livro, que fala que a revolução vai acontecer na pia. Por quê? Porque eu vou mostrar aqui, tem uma pesquisa da McKinsey, de 2015, por que as mulheres não querem ter um cargo de liderança, um cargo de chefia? 65%, a ampla maioria, é porque não acha que vai dar conta disso e das tarefas da casa. E é interessante que esse percentual de 65% das mulheres com filhos, a sem filhos é só 35%. A principal causa das mulheres sem filhos é que seria muito estressante. Pode falar, não me interessa por esse tipo de trabalho. Eu falo, não gosto, é muito trabalho. É muito esforço para chegar ali diante de tantas barreiras. Para mim parece aquela coisa, já que eu sei que eu não tenho chance, não me interessa, não quero, não... Eu também não me interesso por ações na Bolsa. Ações, ganhos milionários na Bolsa, não me interessa. Não... Como servidor público, eu estou mais interessado em empréstimo consignado, né? Eu brinco que servidor público tem 2 papos que nunca funcionam. Se não consegue falar com o servidor público, o papo não tiver fluído, tem 2 coisas para falar. Olha a dica. Hashtag fica a dica. Fala de empréstimo consignado ou de antidepressivo. Eu nunca vi um servidor público que não tivesse nessas 2 categorias. Ainda não conheci. Pode ter, né? Acredito que tenha, mas são poucos. Então, boa parte, vamos dizer, dessa falta de espaço de liderança e falta de vontade de ocupar esse espaço de liderança pela mulher é porque ela não consegue dar conta disso e das tarefas de casa, dupla jornada. Então, por isso que fala a revolução vai acontecer na pia, na divisão de tarefas equitativas entre homem e mulher. Eu vou confessar para vocês uma coisa, aqui em casa eu não lavo a louça. É praticamente impossível lavar a louça.
Mas é porque eu cozinho, então a gente inverteu. Eu faço a comida e minha mulher lava a louça. A gente inverteu isso, eu faço a comida todos os dias e minha mulher lava a louça, mas eu realmente não lavo louça. A não ser quando precisa, tá demais, ou quando ela quer descansar. Então, mas é porque eu cozinho, tá? Vamos. Quem chegou não vai ficar me xingando aí. Então, vamos dizer, a exclusão da mulher desse espaço de lideranças, ela começa em casa e ela chega até o trabalho. Outra questão que é bastante importante falar, e a gente tem ali uma dela, é o racismo. O movimento ambientalista ele vai começar a olhar essas questões, porque nós temos grandes desigualdades em função de raça, nós temos grande desigualdade de acessos a recursos naturais, inclusive. É uma disciplina, algo que se estuda, é um termo racismo ambiental. Como que surgiu esse tema? Esse tema, acho fascinante essa história. É uma pesquisa americana, a pesquisa vai mapear a localização dos lixões nos Estados Unidos. E quando ele mapeia isso, ele descobre que o fator mais importante para determinar a localização de lixão, para prever onde eles estão, é eles estarem perto de um bairro de maioria de comunidade negra. Então, desse momento, dessa pesquisa que surge o termo, é cunhado o termo racismo ambiental, que mais que questões de classe, são questões de raça que vão determinar a sujeição da pessoa, a possibilidade da pessoa estar sujeita à degradação ambiental. Então, o racismo ambiental ele vai nas duas pontas. Menor acesso a recursos naturais e está mais perto dos rejeitos e dejetos. E como há uma verdadeira simbiose, ou vou dizer simbiose, mas uma identidade muito grande entre as questões de raça e de classe, em que acaba a pobreza tendo cor, então todas as questões vão se misturando. Eu volto a falar, está tudo interligado. Uma questão importante a gente falar é o racismo estrutural, porque quando a gente vai falar de racismo, a primeira coisa que a gente fala é aquela defesa. Eu não sou racista, eu não discriminei ninguém. Eu não estou acusando ninguém de ser racista aqui. Não estou falando que ninguém é racista. Mas o que o racismo estrutural fala, essa ideia, é que as estruturas da sociedade são racistas. Então, quando é criado uma sociedade racista, tu passa a ver como natural a ausência de negros nos espaços de decisão ou nos espaços de consumo. Como eu brinco muitas vezes, faz o teste de pescoção. Tu vai num restaurante e entra para dentro, tu vai ver quantos negros estão sentados comendo e quantos são garçons, por exemplo. Então, eu não acredito que seja algo que venha com a cor da pele, que pessoas negras não gostam de comer em restaurante chique. Eu não conheço essa alergia que um negro pode ter de comer num restaurante chique. Acho que a ciência não identificou isso ainda. Mas o racismo estrutural ele vai tratar disso, das estruturas das sociedades que acabam segregando. E ali a gente tem um exemplo que escola único, a gente está um grupo de negros, um grupo de pessoas vermelhas ali, né, com uma pessoa, um pino marrom, que é uma situação corriqueira à medida que vai subindo o nível social e econômico, que não há uma vedação, uma proibição expressa em torno da cor, mas em torno da cor da raça, da cor da pele, mas a pessoa vai muitas vezes enfrentar a solidão. No meu trabalho de mestrado que eu estou fazendo, eu pego um texto da Djamila, que é a Djamila Pereira, né, que é uma pensadora brasileira negra, que ela fala, tem um artigo que ela fala da solidão da mulher negra, que ela chega nos espaços e é única. Eu até cito o meu mestrado também, porque nós somos 35 alunos e só tem uma pessoa negra, uma mulher negra, a Moselle, uma bióloga, professora,
e o resto, como eu falo, são 34 tons de branco. Então, esse racismo estrutural é que as estruturas da sociedade reproduzem barram os negros de espaços de decisão. Não conseguem sentar nas mesas onde se decide as coisas. Não conseguem estar numa boa escola. Não têm acesso a uma boa educação. Na verdade, tudo isso é uma bola de neve, né? Porque o teu pai já não tinha boa educação, ele não vai te participar da tua educação porque não tem condições, tu não vai ter uma boa educação não tem bom trabalho não ganha bem não tem, acaba não tendo nem a possibilidade de influência, nem não tem essa possibilidade maior de influência na sociedade, e porque não tem espaço de influência na sociedade, continua alijado de uma boa educação, de um bom trabalho. Então, essa estrutura vai se reproduzindo. Então, quando eu vou falar, se eu falar assim, não tem negros nesse local, não estou dizendo que aquele restaurante é racista. Eu estou dizendo que é um restaurante que está situado dentro de uma sociedade em que o racismo é normalizado, é naturalizado, de forma que a gente já não percebe isso como racismo. Como exemplo, eu vou dar agora, essa semana passada, nós tivemos a polêmica dos trainees do Magalhães, Lina e Luiza. Eu coloquei aqui no lado esquerdo, tem fotos de programas de trainees. Então, a gente pode ver que não há nenhuma decisão institucional que só tenha branco, mas é isso que acontece na prática. E no outro lado tem fotos são alguns tribunais, são 3 tribunais de justiça e um TRT. E daí a gente está vendo ali a preponderância dos homens brancos em todos os lugares, né? As fotos, eu acho que são bem significativas disso. Então, isso que é o racismo estrutural. São as estruturas da sociedade que vão perpetuando essas condições de desigualdade. Então, como fala Angela Davis, numa sociedade racista, não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. Por quê? Porque cruzar os braços não é uma opção. Porque se tu cruzar os braços, não vai fazer nenhuma ação, vai manter um status quo. E o status quo já é excludente. Eu, por exemplo, tenho um filho autista. Então, a gente fala não, mas eu não... vamos dizer, a gente chega no ambiente e fala, não, a gente recebe, a gente não tem nada contra. Mas não basta não ter nada contra, tem que fazer a favor para essa pessoa ter a possibilidade de estar naquele lugar e aproveitar aquele lugar em igualdade de condições com os demais. Então, o não fazer nada não é uma opção. É tu manter as coisas como elas estão, é tu pecar por omissão. Tu não está pecando por ação, mas está pecando por omissão. Então, tu não pode ser só, vamos dizer, temos que ser, não basta não ser capacitista, que é o preconceito contra as pessoas com deficiência, temos que ser anticapacitistas, temos que buscar abrir esse espaço através de ações, de empatia, e empatia, minha gente, não é dar like no Facebook, não é compartilhar no Instagram uma notícia sobre uma menina negra ou sobre um autista. Empatia vai das situações do dia a dia. A gente fala muito isso em empatia no dia a dia. Empatia de redes sociais não é uma coisa que tem muito efeito. Eu, como envolvido nessa questão, como pai de autista, eu digo, a gente brinca, né, nos nossos meios, achei lindo o teu post, pena que eu te conheço de verdade. Então, tem que ser ações práticas e verdadeiras. E a Angela Davis é uma expoente do que a gente fala do feminismo negro, que é uma corrente de pensamento que traz muitos pontos de vista originais para a compreensão da sociedade, como a questão de interseccionalidade, que as opressões, as desigualdades, elas se cruzam entre si. Eu estava uma vez numa palestra em Rondônia, daí o procurador de Estado falou, interseccionalidade quer dizer que um homem... E quer dar um exemplo, falou, uma mulher preta na Amazônia vai sofrer mais que um homem branco de São Paulo. Então, é isso, é o entrecruzamento dessas situações de desvantagem, podemos dizer também.
Então, a gente está aqui na questão, da onde que surge essa questão do feminismo negro. Então, vamos ali, a gente tem aqui, preste atenção, eu estou apresentando 2 gráficos ali, um gráfico de desemprego ou de renda. O menor desemprego, 8,3, são dos homens brancos. Depois vem as mulheres brancas, os homens negros, e o maior desemprego, o dobro do desemprego dos homens brancos, são das mulheres negras. Então, a mulher negra tem o dobro de chance de estar desempregada que um homem branco. Vocês conseguem visualizar isso? E quando chega a renda, muda tudo. Aquele maior, que é a maior média de renda, é a média de renda do homem branco, depois da mulher branca, o homem negro e a renda mais baixa da mulher negra. Então, não basta a gente falar de feminismo e antirracismo, porque, como se diz, a gente vai falar só disso, no fim pode beneficiar a mulher branca e o homem negro, né? O antirracismo pode beneficiar o homem negro e o feminismo, a mulher branca, e a mulher negra ficar excluída desses processos. Então, a gente tem que ter muito cuidado nesses nossos processos de inclusão. E tudo isso vai entrando dentro dessas questões de sustentabilidade. Tudo isso vai sendo visto. E muitas vezes vai ser cruzado. Vão ser cruzados com critérios de sustentabilidade, também vão ser olhados esses critérios sociais. Outra questão bastante importante, a inclusão e a acessibilidade. Inclusão, juridicamente, que é o conceito de inclusão, a deficiência, ela é formada por um impedimento, né, uma lesão física ou intelectual, mental, uma diferença de desenvolvimento intelectual mental, com as barreiras do meio ambiente. A inclusão é remover ao máximo essas barreiras para possibilitar a participação dessas pessoas na sociedade. Como digo, incluir é derrubar barreiras. O que são barreiras? É a falta de libras, é um degrau que impede que uma pessoa, um cadeirante, usufrua do espaço público, são as atitudes que vem a pessoa deficiência como menor, ou como muito se dizia no início do século, uma vida que não vale a pena ser vivida, uma tragédia, que vem com uma tragédia pessoal. Então, também as questões de acessibilidade entram as questões de acessibilidade e inclusão, entram no que a gente vê hoje como deficiência. E eu vou mostrar isso, tanto que o nosso guia de estações sustentáveis tem um capítulo, uma parte só sobre acessibilidade e inclusão, como isso vai se dar na administração pública. Então, hoje a gente pode dizer que um prédio sustentável, um edifício sustentável, não é só aquele que tem desculpa, só vou beber uma água que fiquei com a boca bem seca. Numa obra sustentável, a gente tem torneiras automáticas, a gente tem as luzes com sensores, mas também a gente tem rampas de acesso e tem barras nos banheiros. Então, tudo isso é sustentabilidade. Não tem caixinha separada. Questão bastante importante hoje que se fala, por todos os lugares, os direitos está errado ali, LGBTQ, mas cada vez coloca mais uma identidade lá dentro, né? Que são lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e queer, que é outra definição, não cabe a gente aqui ficar discutindo, mas as questões de direitos iguais para pessoas em razão da sua opção sexual também são tratados pela sustentabilidade, também são vistos como importantes pela sustentabilidade. Eu não estou aqui dizendo quando a sustentabilidade vai tratar isso, tem gente dizendo, mas eu não sou gay, eu não gosto disso. Não é disso que nós estamos falando da possibilidade de usufruir direitos e ter direito a acessos de direitos sem nenhuma discriminação. Então, como todas as pessoas têm o direito a trabalho, a educação, a saúde, a uma vida digna. É disso que nós estamos falando, é de ter direitos e exercer esses direitos de forma iguais às demais pessoas.
é poder ser diferente, é poder ser diferente, ser igual mesmo sendo diferente, ter direitos iguais mesmo sendo diferente. E hoje, uma das questões que se coloca, acho que uma das grandes fronteiras dos direitos humanos hoje, e que se discute, são os direitos das pessoas, dos transexuais e travestis. Eu coloco aqui a outra polêmica que teve agora, a paternidade do Tammy né, que fez a transição para ser um homem, não se sentia bem com a sua identidade feminina, com o seu corpo feminino, e fez a transição para a masculinidade, cada dia mais comum. Se a gente for ver, 40% dos assassinatos de travestis transexuais no mundo são aqui no Brasil. Estatísticas de 2008 e 2017, é um campeonato mundial que a gente ganha. A expectativa de vida hoje se calcula em 35 anos, e a principal atividade é a prostituição, seguida do telemarketing. Ninguém está vendo aquela pessoa. É como se a pessoa não pudesse participar, não pudesse compartilhar o espaço público. Eu sei como tem gente que acha que pessoas com deficiência não podem compartilhar o espaço público, também há impedimentos que um travesti ou um transexual acabe compartilhando esse espaço público. Então, hoje, eu vejo que as grandes discussões de direitos que vão se criando, podemos colocar as pessoas com deficiência, como falei aqui, os travestis transexuais, os estrangeiros e refugiados, né? E os direitos animais. Eu acho que hoje são ao meu entender, são as principais fronteiras que a gente está discutindo de direitos e proteção de direitos. Eu estou vendo aqui que o tempo está passando. Então, outro questionamento que eu faço é se é sustentável um impedimento que destrói modos de vida tradicionais. A gente já tem uma palavra sobre isso, a gente tem o que a gente chama do etnocídio, que é acabar com aquele meio ambiente que dá suporte para a reprodução da cultura daquela sociedade. Então, aquele grupo humano, ele não vai conseguir mais manter a sua identidade porque algum impedimento chegou lá. Pode ser uma hidrelétrica, pode ser mineração, não sei. Esses são os mais comuns, mas pode ter outros. Então, a gente pode falar de sustentabilidade quando a gente acaba tirando a pesca do caboclo, quando a gente acaba expulsando uma aldeia indígena. Hoje, nos dias de hoje, a gente pode considerar sustentável isso. Então, a gente começa a ver que a sustentabilidade tem um sentido mais amplo. Eu sempre falo com a administração pública, pergunto, é sustentável? Pode ser sustentável uma administração pública sem a participação dos servidores? Uma administração pública autoritária extremamente rígida, com regras de competência e hierarquia? Eu acredito que não. Se tu não abre o diálogo, se tu torna a pessoa... A sustentabilidade não funciona como falando eu estou vindo. Funciona na base do diálogo. Até porque ela busca a adesão das pessoas aos novos comportamentos. A gente não consegue que uma pessoa vá aderir a um novo comportamento se ela não tem a possibilidade de falar. Então, vou dizer no caso da minha instituição, a sustentabilidade já não pode ser só para o advogado público federal. Ela tem que ser também para o servidor das carreiras meio, servidor administrativo, e para o terceirizado, até para tu ter a separação do lixo, para a gente separar o lixo, tem que ter a participação dos três. E, olha, eu estudo muito tempo isso, eu ainda não descobri alguma lâmpada de uma sala que, quando ela é deixada acesa, ela vai gastar diferente por quem deixou. Eu não descobri uma lâmpada que é mais econômica para terceirizado do que para advogado, para juiz ou para promotor. Até hoje que eu sei, as lâmpadas, por exemplo, que o terceirizado esquece acesa ou que o promotor esquece acesa, elas gastam, um promotor, um desembargador, um advogado público, etc., um diplomata, elas gastam exatamente a mesma coisa. Até hoje eu não soube que tem uma diferença econômica entre essas lâmpadas. Então, a gente tem, quando a administração pública vai fazer sustentabilidade, a gente tem que passar por essas invisibilidades. A gente tem que trazer todo mundo. Então, a invisibilidade da mulher negra, da pessoa com deficiência, ela tem que ser trazida, e essas pessoas têm que ser aberto espaço para a participação delas.
Como é que eu vou pedir para um cadeirante participar de uma agenda ambiental se ele não consegue nem entrar no prédio direito? Não tem como. É nisso que eu falo que a gente tem que ter uma visão global. Outra questão também dessas, os refugiados ambientais. Hoje a gente está lidando muito de destruição de ambientes, expulsando não só os bichos, os animais, como as pessoas. Os refugiados ambientais estão aí, essa é uma realidade que a gente tem nos dias de hoje, e a gente tem que conviver com isso. Essas migrações causadas pela fome, no caso do Haiti, por terremotos, seguidos de pobreza, instabilidade política, são realidades cada vez mais presentes. Para isso, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente vai falar vai usar muito um termo chamado equidade, no lugar de igualdade, que não é dar o mesmo tratamento para todos. A gente tem aqui a diferença dos dois, né? Um onde está igual para todo mundo, e outro é a equidade, que permite que os três cheguem ao mesmo resultado, que é ver o jogo. Eu mostrei uma vez essa figura num curso, reclamaram, disseram que é tudo uns malandros que estão querendo ver o jogo de graça. Mas é isso, se tu botar um para cada um, para quem precisa ou para quem não precisa, o pequenininho não vai ver o jogo, o outro vai ver mal, só o pequenininho não vai ver o jogo, e assim, dessa forma, todo mundo vê de uma forma melhor. Todo mundo consegue ver. E também diversidade. Diversidade no sentido de as diferenças poderem ser vividas, cada um poder viver da forma que lhe convém no mundo, sem que por isso ele seja julgado como errado, ou como acontece relações de hierarquia, que um é melhor do que o outro, um é considerado melhor que o outro, o jeito que um vive é melhor do que o outro, e isso faz com que a pessoa seja melhor do que a outra. Não, quando a gente fala de diversidade, é aceitar as diferenças, que as diferenças não sejam motivos para instaurar desigualdades e hierarquias. A relação não é de soldado para general. Nós, como humanos, estamos todos soldados, vamos dizer, né? Não existe essa diferença. E esses movimentos eles acabam sendo incorporados no ambientalismo com o lema da justiça ambiental, então que propõe a celebração das diferenças, trata os refugiados, dá as boas-vindas aos refugiados, tenta equacionar esse problema. Então, a justiça ambiental, basicamente, é a junção, né, dessas questões ambientais com as sociais, porque está tudo interligado. A gente não pode fazer programa de sustentabilidade sem ter um olhar para essas questões sociais, e a gente não vai ter empreendimentos sustentáveis sem ter também o respeito a questões culturais e sociais. Como isso se corporifica, eu vou ter que correr, eu já estou estourando o tempo. São os objetivos do desenvolvimento sustentável, aqui estão 17 objetivos, eu vou passar bem rapidinho por eles, a intenção era essa mesmo, não era de me estender sobre eles, a gente precisaria fazer uma palestra só sobre os objetivos do desenvolvimento. Esses objetivos, eles são desdobrados, eles são 17, se desdobram em mais de 100 metas e em mais de 200 indicadores. E eles vão ser de 4 tipos, principalmente, né? Principalmente, assim, os enunciados de 4 tipos principais, que é o social, o ambiental e o social, ambiental, econômico e institucional. Não só as atitudes, mas você tem que criar instituições fortes e resilientes que permitam que seja implementado isso. Então, vai ser a erradicação da pobreza, a fome zero e a agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, né? Educação de qualidade, educação inclusiva para pessoas com deficiência, educação igualitária para meninos e meninas, que também daí bate com a igualdade de gênero, água potável e saneamento, né? O acesso a recursos naturais, energia limpa e acessível trabalho decente e crescimento econômico. Também vai falar de indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, as cidades e comunidades sustentáveis, né? A cidade ser o local onde se reproduzem o meio ambiente, não é só natureza, mas também o meio ambiente urbano que a gente vai tratar, consumo e produção responsáveis, que é onde está
as licitações sustentáveis, que é um tema que eu trabalho bastante, mas também mudanças climáticas, vida na água e vida terrestre, e paz, justiça, instituições eficazes e parcerias e meios de implementação. Então, ela é feita... Oi. É isso, meu filho tem aula. Tá atrapalhando muito? Tá, ele tá baixando o volume, ele me gritou aqui. Vou colocar o fone. Ah, ele vai colocar o fone. Obrigado, filho. Eu tô aqui atrás do quarto, está meu filho tendo uma consulta, e embaixo está o outro filho tendo a aula. Então, está um pouco movimentada a casa hoje. Mas eu peço desculpas aí se incomodou alguém. Então, eu acabo com o Papa Francisco. Ele fala que não, quando ele faz a sua encíclica sobre o meio ambiente, a Laudato Si, que é um documento belíssimo, ele fala que não há duas crises separadas, uma ambiental e outra social, mas uma única e complexa crise socioambiental. E assim encerra essa primeira parte, que é mais ampla e geral dessa minha conversa, e vamos para a segunda parte, que é o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis. Eu vou vender meu peixe aqui, no meu peixe eu digo peixe da AGU, e também foi me pedido que falasse um pouco sobre isso, porque é uma forma de aplicação prática. O que é esse Guia Nacional de Contratações Sustentáveis? É um guia que a gente tem dentro da AGU. A função da AGU, da consultoria, é da consultoria e assessoramento jurídico, na consultoria jurídica da União, que está dentro da AGU. Surpresa, vocês nem imaginavam isso, ela faz consultoria e assessoramento. Então, nessa consultoria e assessoramento, a gente trabalha com as licitações, que necessariamente passam pelo controle da assessoria jurídica. Então, nós criamos um instrumento, uma ferramenta, para facilitar a implementação das licitações e contratações sustentáveis. Como a gente organizou isso? Primeiro, a gente tem uma parte geral, que tem os conceitos básicos, que é desenvolvimento sustentável, os fundamentos jurídicos, e um passo a passo para a implementação de uma compra, de uma contratação sustentável. Passo a passo, assim, bem resumido, de uma forma bem simples, desde lá do planejamento até a fiscalização. Essa parte geral vai se falar tanto de compras como serviços e obras. Ela é bem ampla. A parte específica vai ser por temas. Então, pode ser acessibilidade, obras e serviços, que eu falei, aparelhos elétricos, eletrodomésticos, e aí lá a gente vai esmiuçar as diferenças, por exemplo, de comprar um ventilador e comprar uma televisão, por exemplo, uma batedeira. Então, eles têm muita coisa em comum, algumas particularidades, e vão estar todas ali nessa parte de aparelhos elétricos e eletrodomésticos. A gente vai falar também de aquisição de alimentos, atividades sujeitas ao cadastro técnico ambiental, coleta seletiva e construção civil. Eu peguei só o início ali do índice para dar exemplos para vocês. Como é que ele vai estar estruturado? Ele vai estar estruturado ele vai ter 4 colunas. Essa é uma tabela que vai ter 4 colunas. Na primeira, a legislação, que vai ter os links para a legislação que é citada, a legislação que regula aquela situação de compra, de serviços ou de obras. Então, a legislação correlata vai estar na primeira coluna. A segunda vão estar as principais determinações, o que deve se fazer. Terceira, as providências que devem ser tomadas. Quais são as providências que vão ser tomadas para isso? E essas providências a gente organiza com um copia e cola. É só copiar e colar. Não tem muito o que pensar, não tem muito o que pesquisar. É copiar e colar. E quais são as precauções que vai ter que tomar naquele caso concreto? Se tem alguma peculiaridade, alguma particularidade daquele objeto que tu está comprando ou contratando. Então, por exemplo, eu peguei um caso que é dos pneus. Deve aparecer lá, nas providências a ser tomadas, né?
Termo de referência. Daí, o que vai ser? No item de obrigações da contratante, no termo de referência, tu vai copiar e colar esse texto. Está pronto o texto, é só realmente copiar e colar, Ctrl+C, Ctrl+V, tá certo? Então, ele é feito para ser prático, ele não é feito para discutir, ele não é um livro discutindo tese, ele não é nada disso. É para, no fim, o mais importante é que tu só copie, cole e consiga fazer aquela contratação do modo mais sustentável, no modo mais adequado possível. Daí tu vai passar, vai ter edital. Aonde que tu vai colocar na minuta do edital? Está ali no item de julgamento da proposta. Daí está lá quais vão ser os requisitos que vão estar acho que eu me enganei, eu acho que eu peguei de outro lugar esse requisito. Eu peço desculpa para vocês. Peço desculpa, é de aparelho esse. Não sei o que eu fiz aí, como é que eu fiz essa mágica. Mas aí vai estar aí, tem julgamento de proposta, por exemplo, para tu comprar um aparelho, vai ser a cópia da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, que é obrigatória. É importante falar porque o guia ele vai tratar de questões obrigatórias. Não tem nada facultativo ou técnico lá. São questões legais obrigatórias que estão dentro da missão institucional da AGU, que é dar consultoria jurídico-legal. Então, não vai ter nada técnico, opção técnica, é tudo questões legais obrigatórias. E assim eu encerro. Passei só uns 8 minutos, né, do que a gente tinha previsto. Deixo ali meu e-mail, né, marcosbiachegues@agu.gov.br. Eu costumo escrever no LinkedIn, naquela rede social que é destinada a assuntos profissionais. Então, quem quiser acompanhar o que eu escrevo, tem os artigos no LinkedIn, e eu acabo colocando as atividades que eu participo, e a mudança de lei, artigo que eu acho interessante. E no Facebook eu tenho a página Sustentabilidade na Administração Pública. Basicamente era isso. Espero ter contribuído para vocês entenderem um pouco mais a sustentabilidade, saberem um pouco mais sobre esse tema. Uma contribuição modesta, tenho certeza. E mais importante é ter instigado vocês, fazer com que vocês pensem mais adiante, queiram ler mais sobre o assunto, daí não ler o que eu escrevo, vai para alguém que entende mesmo, tá certo? Então, muito obrigado ao TRT pelo convite, muito obrigado ao pessoal da parte de educação e capacitação que me convidou, foi tão gentil comigo todo esse tempo, e principalmente obrigado a vocês que estão me escutando tanto tempo, né, aqui nessa tarde. Muito obrigado, e vamos abrir agora os debates para perguntas. A gente que agradece, doutor. Muito obrigada pela incrível palestra, né, pela disponibilidade do doutor ministrar toda essa palestra, que é um tema tão abrangente, né? E a gente tem algumas perguntas aqui, né? Então, se alguém também tiver perguntas e quiser ir escrevendo no chat, a Juliana Cristina Baldo... Yasmin, tu tem que falar que não pode perguntar difícil, né? Essas perguntas complicadas, assim, não dá. Muito complexo. Às vezes faz umas perguntas difíceis, que daí é complicado responder, mas vamos começar. Então, a Juliana Cristina Balbo, ela fez uma pergunta assim: o palestrante entende que o teletrabalho é um instrumento para a efetivação da sustentabilidade do poder público, considerando que ele faz com que haja menor custo para o poder público, menos poluição da cidade, em razão do não deslocamento dos servidores, bem como do maior fomento do comércio local da residência do servidor? Nesse sentido, a aplicação de meta superior aos teletrabalhadores, mesmo fora da pandemia, não seria contra a sustentabilidade? Qual que eu leio o final só? Então, primeiro ela pergunta, né? Não, só esse questionamento final. Nesse sentido, a aplicação de meta superior aos teletrabalhadores, mesmo fora da pandemia, não seria contra a sustentabilidade? Isso é porque, deixa eu ver se eu entendi, que muitos órgãos têm, quem está em teletrabalho tem que trabalhar mais, é isso, né, eu acho? Isso, Tá. Tá vendo? A pergunta é difícil, eu vou me dar mal com algum gestor aí.
Vão falar que eu andei falando o que eu não devo. Eu acho, assim, que essas metas superiores para quem tem teletrabalho, elas são muito derivadas daquele primeiro momento que a gente vivia, em que havia uma desconfiança do teletrabalho, seja uma desconfiança de produtividade, um menor controle sobre o servidor, sobre o empregado, mas eu acho assim que o coronavírus mudou tudo isso. E eu não acredito que a longo prazo a gente vai continuar a ter metas diferenciadas para quem tem teletrabalho ou não está no teletrabalho. Eu acho que o teletrabalho tem muitos fatores ambientais interessantes. Eu acho que até uma colega minha, Daniela Jacob, acho que ela fez um trabalho sobre isso, até apresentou, sobre os benefícios do teletrabalho na questão ambiental. Então, a gente já tem estudo sobre isso antes da pandemia. Agora, com a pandemia, é outro momento, né? Eu acho que tem uma expressão, né, que no jornalismo se usa, que é o bola ao centro. Pega e recomeça a discussão, né? Quando o time toma um gol, leva a bola ao centro e começa tudo de novo. Então, eu acho que essa discussão é bola ao centro, né? Ela tem que começar de novo, porque a nossa concepção de teletrabalho mudou. E claro que qualquer medida, se a gente considera que o teletrabalho ele é mais sustentável do que economicamente e ambientalmente do que o trabalho presencial, qualquer medida que vá dificultá-lo ou que vá torná-lo menos atrativo vai ser uma medida em contrário da sustentabilidade, uma questão de lógica, né? Não tem um grande juízo de valor aí que precisa. Então é isso. Eu acho que realmente são contrárias à sustentabilidade hoje, mas eu acredito que, da mesma forma que eu acredito que tudo isso vai passar por uma revisão assim que a gente voltar pós-pandemia. Espero ter respondido. Respondeu sim, doutor. O Silvio Reinaldo Pacheco, ele fez um comentário, né, sobre essa questão, ele disse que é totalmente injusta tal majoração, que o servidor tem ainda de arcar com vários custos que seriam do TRT e ainda pedir mais. Como eu falei, eu não vou entrar nessa questão, mas eu acredito que tudo isso a gente vai conversar de novo, né? A gente teve exemplos, né, de empresas, a minha irmã trabalha na iniciativa privada, daí anteontem ela estava falando disso, de empresas que estão dando computador, que estão dando... Teve uma empresa que deixou as pessoas levarem as cadeiras de casa, do trabalho para casa, né, para ter a qualidade em casa de saúde, né, qualidade de vida. Então, acho que tudo isso agora, pós-pandemia, vai se botar a bola ao centro e vai se rediscutir. A gente não tem como fingir que esses meses de teletrabalho não aconteceram. Não tem essa possibilidade. Não. Então, são acordos que vão ser reestruturados, vão ser renegociados. Não sei qual vai ser a resposta, né? Eu não posso dizer qual vai ser a negociação, né, que vai acontecer. Mas que essa negociação vai haver, ela está caindo de maduro, né? Vai acontecer. A Adriana Eli, ela fez um comentário também nesse sentido do Silvio também, que mesmo não laborando em teletrabalho, ela sempre achou injusto o acréscimo de trabalho para os que não estão nesta modalidade. O pessoal está mordido com isso. Eu tenho uma pergunta também para o doutor, que como que seria para aplicar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no nosso dia a dia profissional e pessoal, né? Já que eles são tão amplos, né? E eles abrangem tantas questões da sustentabilidade, né? Como fazer isso? Ali, eu acho que não é olhando objetivos, né? Olhando as metas, os indicadores, e é a partir daí, né, que a gente vai ver. E ver a nossa relação com eles. Na verdade, eu tenho feito cursos, assim, para diferentes órgãos públicos, do judiciário, do legislativo, do executivo, e a gente aplicou, eu e uma colega, Teresa Vilar, que a gente aplicou algumas vezes uma oficina de ODS, que é justamente para isso, ver as ligações que a gente consegue no dia a dia comum com o ODS. Elas são várias, a gente tem bastante dentro da administração pública, dentro das nossas condutas pessoais.
tem que pegar não ali os objetivos, os ODS são 17, mas as centenas de metas, e são mais de 200 indicadores. É por ali que é o caminho. Tá ótimo, doutor. Tem mais uma pergunta aqui da Juliana Balbo. Ela pergunta assim: tendo em vista a responsabilidade objetiva do Estado em relação ao direito ambiental, essas questões de sustentabilidade também não deveriam ser mais observadas pelos poderes públicos? A responsabilidade objetiva do Estado, assim, não vou entrar nessa discussão da responsabilidade, mas eu não tenho a menor dúvida, né, que é responsabilidade do Estado aumentar isso e ter mais atenção. Não tenho a menor dúvida, não. Eu acho que a gente está bem aquém disso já há muito tempo. E sim, é responsabilidade do Estado isso. Até porque o artigo 225 lá da Constituição, ele é bem interessante, que ela fala assim, que o meio ambiente, né, ecologicamente equilibrado, ele é um direito de todos. Eu vou interromper aqui, agora que eu estou vendo que ainda estou com a apresentação. Então, o que o artigo 225 ele fala da Constituição? O meio ambiente é um direito de todos, mas é um dever do Estado é um direito de todos, mas é um dever do Estado a preservação das suas condições. Então, todos têm direito a usufruir, e a sociedade e o Estado, que está ali, tem o dever de possibilitar isso. Então, é um dever constitucional, eu acho que não tem a menor dúvida, e eu acho que a gente está atrasado nisso. Tá ótimo, doutor. A gente não tem mais perguntas aqui no chat. Eu queria ver se o doutor queria fazer as considerações finais. Eu não sei se ficou algum ponto, até se alguém não quiser fazer pergunta, mas algum ponto que queira esclarecer, queira voltar. O que eu falei está falado, né? A minha consideração final é a gente tentar, vamos dizer, se tiver a vontade, o interesse, daqui a um tempo, a gente aprofundar isso, né? Eu acho que seria bem interessante a gente fazer isso aí em Florianópolis. A gente já tem feito isso em vários estados e tem sido vivências muito ricas, tudo isso. E quando eu falo ali, né? Eu gosto muito daquela frase, né? A revolução vai começar na pia, que é para mostrar que o pessoal, as nossas atitudes pessoais são políticas, são sociais, são ambientais também. Então, a gente muitas vezes fica esperando que venha o Estado faça, ou que as nossas instituições façam, mas isso é de cada um, né? O que a gente vai fazer, como vai fazer, é um papel e um dever de cada um. Então, que a gente veja mais o que a gente pode fazer, não o que os outros podem fazer em todas essas questões. E agir, porque se uma situação ela está desfavorável, ela está devendo, nós temos uma situação ruim, não fazer nada é ser conivente com essa situação, preservar essa situação. Então, não basta reclamar, tem que fazer. Chega, como eu digo, né? Chega de empatia de like, né? Like no Facebook não muda tanto a realidade, né? Então, buscar fazer, e eu digo assim, a administração pública, principalmente, né, fazer no dia a dia, né? Muitas vezes, os nossos colegas, os trabalhadores terceirizados, eles são completamente invisibilizados. Muita gente não sabe nem o nome deles, não tem a menor ideia quem são, e chegar a eles da invisibilidade, ter uma atitude mais empática com eles, fazer a coleta no seu local de trabalho. A gente tem muitas coisas pequenas que podem se fazer. Agora tem que começar, né? Verdade. Tenho mais duas perguntas que acabaram chegando agora nesse último momento, como a gente não tem é um só tempo... teletrabalho, né? Uma na verdade, mas acho que até o doutor já respondeu. Tá bom, tá brincando. A Adriana, ele pergunta qual o futuro do teletrabalho, quando as instituições vão enxergar que recebem um maior benefício. Fala de novo que
Travou? Cruzou aqui, as falas aqui em casa eu não ouvi. Qual o futuro do teletrabalho? Quando as instituições vão enxergar que recebem o maior benefício? Qual o futuro do teletrabalho? E qual que é a segunda coisa? Quando que as instituições vão enxergar que recebem o maior benefício com o teletrabalho? As instituições já estão achando, já estão enxergando. Já estão enxergando. Ontem eu recebi uma foto de um amigo meu, um fotógrafo, que ele colocou como o centro do Rio está desocupado. E são escritórios que vão ficar vagos ou vai diminuir muito o aluguel, porque não vai ter mais essa procura tanto para o escritório. Os grandes bancos, já entregaram muitos prédios e já estão se preparando para manter os funcionários em casa depois da pandemia. Esse trabalho já está sendo enxergado. A administração pública também está vendo isso pela quantidade, pelo valor, os valores de manutenção que estão diminuindo. Então, já está enxergando. Talvez tenha que enxergar mais, né? Às vezes demora as coisas na administração pública. Só um minutinho que meu filho está aqui, meu pequeno. Oi, Lene. Agora eu vou ter que ligar o volume, tá? Não tem problema, já está no final aqui. Tá bom. Tá Já bom, estamos terminando. Mudou a aula. Tem só mais uma pergunta do Silvio Reinaldo Pacheco sobre as contratações sustentáveis. Ele pergunta assim, considerando que pela lei de licitações, normalmente os órgãos públicos contratam pelo menor preço, o que geralmente não é possível ser ofertado por uma empresa que siga as melhores normas quanto à sustentabilidade, a qual tem por cento um custo adicional. Isso não está indo de encontro a essa política de sustentabilidade? Não, de forma alguma. Te convido para fazer um curso, né, quando tiver, de licitações sustentáveis, ou para procurar os livros. Não, até a questão do menor preço é extremamente relativizada hoje, até porque a gente está na administração pública e vê como o menor preço tem levado a compras muito ruins, muitas vezes muito ruins. Então, não existe, o menor preço puro não existe, porque hoje o menor preço, o que vai ser? Vai ser o menor preço de uma empresa que não emprega menor de 18 anos, ou de 16, salvo na condição de aprendiz, que está regulado com a FGTS, com a Receita Federal, com a Justiça Trabalhista. Então, uma série de condições que já estão, que não são só o menor preço. E o menor preço é o menor preço do produto que atenda os objetivos da administração. Então, a gente, hoje, se fala muito em melhor preço, não em menor preço, porque olhar simplesmente para o menor preço tem sido uma estratégia desastrosa, que não leva também à questão da formação dos preços a longo prazo, tu comprar algo poluente, a administração vai estar gastando depois para limpar aquele rio. Tem várias questões que hoje, essa ideia de menor preço, por simples, já está completamente superada dentro da administração pública e dentro do controle interno. Mas, assim, completamente superada mesmo. Não é mais um obstáculo. É evidente que tu não comprar menor preço não quer dizer que tu vai esbanjar ou vai tá liberado para comprar as coisas mais caras do mundo, né? Coisa muito cara. Não é isso. Mas ele é relativizado em função da forma como é feito como é produzido esse produto que vai ser comprado, dos impactos que ele vai ter, da durabilidade que ele vai ter, qualidade, tudo isso relativo ao menor preço. E também não há uma regra absoluta que nunca vai ter um produto sustentável com boa sustentabilidade no mesmo valor. Hoje a gente tem, no caso da informática, que os computadores de menor valor, eles atendem às regras ambientais, do que a gente chama de TI verde. Então tá ótimo, doutora. Eu acho que respondeu bem, esclareceu todas as dúvidas, né? Foi uma excelente palestra. A gente agradece muito ao doutor pela disponibilidade, né? Eu que agradeço o convite. Dessa palestra, mesmo, né, com toda essa questão que tem que ser virtual no momento, né, por causa da pandemia. Me tiraram meu peixinho lá em Santo Antônio de Lisboa, né?
Então, mas numa próxima, daí, quando a pandemia acabar, né, com certeza, né, o doutor venha dar mais palestras no TRT, né, com certeza será muito bem-vindo. Eu vou cobrar com juros, daí não vai ser peixinho, vai ter que ser sequência de camarão. Então, nós agradecemos todo mundo que conseguiu assistir a palestra, Obrigado. agradecemos ao doutor, agradecemos toda a equipe do SEDUC, né, do Serviço de Educação Corporativa, por todo o empenho, e até a próxima. Obrigado.